Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar comigo. Hoje eu quero ensinar sobre um dos meus assuntos preferidos, que é a liberdade de ser você mesmo. Nossa individualidade é um dos mais tremendos dons de Deus. Por favor, continue assistindo a esse ensino tremendo chamado Seja Você Mesmo. Eu creio que uma das coisas que Jesus fez por nós foi nos libertar para sermos nós mesmos. Quantos de vocês aqui já sofreram na vida tentando ser igual a uma outra pessoa? Sempre sentindo que não pode alcançar, se comparando com as outras pessoas, competindo com outras pessoas, olhando para as coisas que elas possuem, os seus talentos, e depois olhando para si mesmo e sentindo pena de si mesmo porque você não possui um determinado talento, ou não tem a altura que elas têm, não tem os dons que elas têm, você não tem as habilidades que elas têm, ou não pode fazer o que elas fazem. Bem, quer saber, eu não posso tocar o saxofone como Eric, nem posso cantar como Michele, mas eu posso pregar. Todo mundo tem coisas que pode fazer e todo mundo tem coisas que não pode fazer. E nós precisamos não apenas saber no que nós somos bons, precisamos também saber no que não somos bons e superar essa coisa de nos chatearmos com isso. Eu disse que precisamos superar essa coisa de ficarmos chateados. Eu disse que nós precisamos superar essa coisa de ficarmos chateados. Algumas pessoas são mais rápidas que outras. Algumas crianças aprendem através de livros, outras através do exemplo, e nunca se deve comparar seus filhos uns com os outros. Por que você não tira notas boas como a sua irmã? Bem, sabe, nosso filho mais novo agora é o chefe-geral dos nossos escritórios interestaduais e o mais velho lidera o escritório internacional. E eu fiquei mais feliz do que ele quando ele saiu da escola, sabe? Gente, ele odiava a escola. Ele não gostava de aprender pelos livros, nem por outro processo. E eu pensava, Deus, o que será desse filho na vida? O que ele vai fazer? E agora, ele está aqui e ele diz, então, eu vejo todos esses dons e talentos maravilhosos sendo manifestados na vida do meu filho. E então, o fato de você ter um filho que não consegue aprender da forma normal como as outras pessoas, não significa que ele será um Zé Ninguém na vida. Você precisa parar de se comparar com as outras pessoas e você precisa começar a ser completamente quem Deus te criou para ser. Satanás é um ladrão. E uma das coisas que ele realmente quer roubar de você é a sua identidade. O diabo quer roubar a sua identidade. Ele não quer que você tenha liberdade de ser você mesmo. Ele não quer que você desfrute de si mesmo. Uma grande maioria das pessoas, bem lá no fundo, não aprovam quem elas são. E houve um tempo na minha vida que eu odiava a minha personalidade, a minha voz. Eu não gostava disso, não gostava daquilo outro. E finalmente eu descobri que as pessoas são assim. Seja o que você for, seja o que você não for, hoje é um ótimo dia para você resolver esta questão. Porque você é o que você é e ponto. Amém? Diga, eu sou o que sou. Pela graça de Deus. É assim que as coisas são. E isso é tudo que eu posso fazer. No momento que você começar a crer nisso, você vai... E quantas pessoas que não estão satisfeitas com você? A maioria delas não ficaram satisfeitas com nada e não importa o que você faça, você poderia gastar toda a sua vida tentando agradá-las e elas ainda não ficaram satisfeitas com você. Então eu recomendo a todos que estão aqui, aqueles que estão me vendo pela TV, pare de tentar fazer feliz alguém que já decidiu que nunca vai ser feliz na vida. Seja feliz. Quando você começar a desfrutar de si, poderá desfrutar da sua vida. Quando você começar a desfrutar de si, poderá desfrutar as outras pessoas. Pare de ser tão crítico consigo mesmo e descobrirá que você será bem menos crítico com os outros. Todos nós temos dons e todos nós temos fraquezas. Temos pontos fortes, temos fraquezas, tem coisas que podemos fazer e que não podemos fazer. Todos nós cometemos erros. Não precisamos nem sequer ter medo de dizer eu cometi um erro.
No processo de aprender como ouvir de Deus, todos nós erramos. Às vezes precisamos dizer, eu achei que tinha escutado a Deus, mas é claro que não ouvi. Então, eu me perdi de Deus e aconteceu. Chame isso do jeito que você quiser. Eu me perdi de Deus. Eu não escutei a Deus. Eu pensei pelo ouvido, mas na verdade não escutei a Deus. Eu fiz algo estúpido, me perdoe. Pelo menos aprendi a não fazer isso mais. Precisamos parar de nos condenar por cada erro que nós cometemos e pressionar para sermos como outras pessoas que achamos que são perfeitas, mas que não são. Você me ouviu? Nós precisamos parar de nos pressionar a sermos iguais às pessoas que se parecem perfeitas e na verdade não são. E muitas delas têm mais problemas do que nós, elas apenas são boas em escondê-los. Eu não me importo nada com a forma que as pessoas agem na igreja. Eu quero saber o que está acontecendo entre quatro paredes. Todo mundo tem uma face para a igreja. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém, 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 irmã, amém. Nós trazemos sacrifícios de louvor para sua casa. Tudo entregarei. Mas como você reage quando não consegue o que quer? Qual a sua atitude quando um dos seus filhos derrama leite no momento da refeição? E escorre ele para debaixo dos pratos. Na verdade, quando se derrama coisas na mesa, sabe? O truque é limpar tudo antes que a comida fique agarrada na rachadura da mesa. Porque quando fica agarrado lá dentro, isso é muito ruim. Porque já tem um tanto de sujeira lá dentro das outras vezes que você não limpou direito. E quando você derrama leite lá dentro, ele começa a ficar azedo e... eu me lembro, quando meu filho sujava a mesa todas as noites. Eu era líder na igreja e tinha um estudo bíblico na minha casa. Eu era a senhora poderosa do momento. Eu repreendia todos os demônios e blá, 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 blá. Eu falava para todos o que fazia, mas se um dos meus filhos derramasse um copo de leite, eu ficava brava. Eu não acredito! Toda noite! Eu não posso ter paz! Eu só queria uma noite ou um dia em que pudéssemos sentar nessa mesa e desfrutar da minha comida em paz. E as crianças já estavam tremendo e o David... Eu corria para a cozinha para tentar arrumar um pano e limpar aquilo tudo. E na minha fúria para limpar aquilo, eu derramava uma outra coisa. E agora eu estava com raiva mesmo. Uma vez a situação ficou tão feia que havia leite escorrendo nas pernas da mesa e eu precisei entrar debaixo da mesa para tentar limpar aquilo. Um dos meus filhos chutou a minha cabeça e eu fiquei assim... Alguém aqui reconhece essa cena? Mas sabe, o Espírito Santo falou comigo debaixo da mesa. Você não precisa estar na igreja para Deus falar com você. Ele está tentando falar com você em todos os lugares. Ele me disse, Joyce, não importa o quanto fique nervosa, esse leite não vai parar de escorrer na perna da mesa, nem voltar para a mesa, e nem vai voltar para o copo. Então, no mais, você precisa relaxar. Sabe o que ele estava dizendo? Isso aconteceu assim, lide com isso. Sempre tentamos desfazer algo que aconteceu como se não tivesse acontecido. E isso não vai resolver nada. Para algumas coisas não adianta nada ficar chateado a respeito. Você tem que ficar calmo. Amém? Você não acredita um monte de coisas que me aconteceram antes desta conferência? Nesta conferência mesmo. Um pouco antes de chegar nesta reunião, que eram verdadeiras ciladas do diabo para tentar tirar a minha paz. Hoje que eu queria usar essa roupa, e o colarinho foi passado errado, então estava... Não dava certo, sabe? Então, eu fui para passá-la
E eu estou lhe dizendo a verdade, o ferro caiu da minha mão. E já era umas 6h30 e eu precisava sair de lá para chegar aqui. Então, nós sempre trazemos o nosso ferro e eu saí correndo e peguei o ferro do hotel e dei um jeito nisso. Eu não entendo esses ferros. Quando você coloca água neles, a água volta para suas roupas. Eu não entendo isso. Você pensa, qual é o problema aqui? Você tem que colocar água no buraco e deveria sair como vapor, mas funciona? Não, você coloca o ferro sobre as roupas e daí a pouco suas roupas estão encharcadas. E sabe, eu costumava ficar tão irada com esse tipo de coisa que... E depois eu ia ao médico 3 vezes por mês e dizia, doutor, eu estou tão mal, eu não sei o que é de errado comigo, por favor, me ajude. E eles diziam estresse, eu dizia, não me diga que é estresse, você está me estressando falando que isso é estresse, eu estou doente. Quantos aqui já passaram por isso? Você vai ao médico, ele diz que você está estressado, você fica com raiva porque ele não consegue achar nada de errado em você. Quer saber? Quanto mais eu tiro o estresse da minha vida, mais feliz eu sou e menos eu tenho que ir ao médico, melhor eu me sinto e menos remédio eu preciso tomar, sabe? Então descobri no final que eles estavam certos, mas eu estava muito cheio de orgulho para escutar. Amém? Por isso eu não fico impressionada com o jeito que as pessoas agem na igreja, porque eu agia como se fosse santa na igreja. Eu conseguia falar amém melhor que ninguém. Mas importa o que acontece dentro de 4 paredes. Você pode olhar para as pessoas e achar que são perfeitas, mas você não está vivendo com elas. Então você precisa parar de presumir que só pelo fato de alguém dizer as coisas certinhas e citar todas as passagens certinhas, você precisa viver diante de Deus e parar de se preocupar com os outros. Você não precisa se comparar com ninguém. Você precisa apenas andar retamente diante de Deus, assim como eu. Aleluia! Abre 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. Eu creio realmente que, de alguma forma, Deus ungiu cada um de nós para ser rei. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes de Deus. O que eu quero dizer quando falo que todos foram ungidos para ser rei, quero dizer que seja qual for o reino que Deus tenha colocado você precisa andar com autoridade. E você precisa fazer isso plenamente e completamente para a glória de Deus. Você nunca pode ser desqualificado para ser rei. Você nunca deveria perder o reino que Deus está tentando entregar a você. Porque você está ocupado demais em ser alguém que Deus tem que finalmente dizer, eu estou tentando te usar, mas como você não gosta de si mesmo, eu vou precisar encontrar uma outra pessoa. 1 Samuel 17:37. Davi disse, o Senhor que me libertou das garras do leão e das patas do urso, Ele me libertará das mãos desse filisteu. E Saul disse para Davi, vá, e o Senhor seja contigo agora. Davi era um jovem rapaz que gastara parte do seu tempo com Deus, como jovem pastor, e possui uma grande fé. Golias, o gigante, estava vindo contra os exércitos de Israel e nenhum daqueles grandes soldados renomados, poderosos, estavam dispostos a encará-lo. Comparado com eles, Davi parecia nada. É assim que acontece às vezes, comparados com algumas pessoas, nós parecemos como nada. Mas o verdadeiro teste vem para saber quem fará o que é certo quando algo precisar ser feito. Então aqui você encontra todos os soldados com todas as suas armas, toda aquela falação e todo aquele blá 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 blá, e nenhum deles fez nada. E lá vem o pequeno Davi, que gastava seu tempo nos campos, pastoreando ovelhas e amando a Jesus, escrevendo canções e cantando salmos. E ele disse, eu posso derrotá-lo? E eles diziam, não, você não pode. Eu creio que eu posso derrotá-lo, não, você não pode. Ele disse, e quanto ao leão que veio contra mim, eu o derrotei. E quanto ao urso que veio contra mim, eu o derrotei. Agora ele está na frente do rei Saul, tentando ter uma permissão para subir contra o gigante.
E Saul finalmente lhe concedeu a permissão e disse: ok, vai, o Senhor seja contigo. Mas então no verso 38 diz: então Saul vestiu Davi com a sua armadura. Ele colocou um capacete de bronze na sua cabeça e o vestiu com uma armadura de ferro. E Davi colocou a sua espada sobre a armadura. Então ele tentou andar, mas ele não conseguia, porque não estava acostumado àquilo. Então Davi disse a Saul: eu não posso ir com isso aqui, porque não estou acostumado. E Davi tirou a armadura. Às vezes as pessoas estão dispostas a deixar você tentar fazer algo, mas só se for do jeito delas. Saul disse: eu estou disposto a te deixar ir, mas você tem que usar a minha armadura, tem que fazer do meu jeito. Davi tentou, mas ele disse: não posso. Não tem unção nisso para mim. E vejo que Deus ungiu para uma outra pessoa, ele pode não ter ungido para você. É por isso que você tem que ser você. Não é sobre fazermos alguma coisa igual às outras pessoas, não tem a ver com estilo, ou forma, ou fórmulas. Tem a ver com quem Deus está e com quem Deus não está. Quem ele ungiu e quem ele não ungiu. A pior coisa que pode nos acontecer é perdermos a unção de Deus e nos tornarmos pessoas do passado. Davi estava confiando em Deus, não estava confiando na armadura de Saul. Saul começou dizendo: o Senhor esteja com você, mas não creu que Davi seria realmente bem sucedido só com o Senhor. Então ele deu instruções e disse: você tem que fazer do jeito que eu faria, usar armadura. Davi disse: eu não posso fazer isso. Davi tinha uma forma engraçada para derrotar gigantes. Verso 40, então ele tomou suas coisas pela mão e escolheu 5 pedras pegadas no riacho. Você consegue imaginar o quanto eles acharam que esse garoto era estúpido? Sem armadura, sem armas naturais, vai no canto, cava ao redor da água, volta com 5 pedras, coloca as 5 pedras na bolsa de lanche. Estava com estilingue nas mãos e se aproximou do filisteu. O filisteu chegou e se aproximou de Davi, o homem que tinha um escudo na sua frente. E continua assim aqui, e quero te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Davi correu para frente da batalha. Às vezes nós achamos que algo está para morrer, sabe? Deus está nos dando fé para fazer algo e pensamos que é para a morte. Davi não ficou parado olhando para o gigante dizendo: ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele sabia que Deus estava com ele e ele se posicionou. Com a palavra do Senhor Deus na sua boca. Eis o que ele disse. Davi disse ao gigante filisteu. Enquanto estava correndo ao seu encontro, ele disse: você vem a mim com espada, escudo e armas, mas eu venho contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você está desafiando. Neste dia o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te vencerei e cortarei a sua cabeça. Eu entregarei os corpos dos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra saiba que existe um Deus em Israel. Veja, você tem que entender o que estou dizendo. Na verdade, não importa aquilo que você não tem ou aquilo que não pode fazer. A única coisa que importa nas nossas vidas é isto: Deus está conosco ou Deus não está conosco. Quando eu me sentei para assistir uma entrevista que eu dei na TV ontem à noite, escute-me, eu sentei lá e assisti aquilo e eu fiquei assim. Eu funciono como um dom? Quero dizer, foi só... Eu não sabia o que eles iam me perguntar. Eu não tinha nem ideia. Eu simplesmente sentei lá e aparentei estar relaxada. Você poderia pensar que eu havia treinado aquilo durante 100 anos pelo menos, sabe? E quer saber? Você não sabe o quanto eu sou uma pessoa comum e normal? Me desculpe, mas eu sou uma pessoa muito comum e normal. E se eu sentasse para te fazer uma lista das coisas que eu não consigo fazer? Oh, gente! Eu teria que tomar 2 vidros de remédio para ficar calma. Alguém me perguntou: você está com medo? Você tentou descobrir o que nós iríamos perguntar? Eu disse: eu não fico pensando nisso. Eu continuo e abro a minha boca e digo: Deus ou o Senhor vai me ajudar, ou estarei fazendo papel de bobo e contando que estou trabalhando para o seu nome. E é melhor você me ajudar, senão vai ficar ruim para nós dois. Quando nós vamos aprender a parar de pensar que nós precisamos ter um monte de coisas ao nosso favor, um monte de coisas naturais ao nosso favor para que Deus possa nos usar. Eu não tenho faculdade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém para me ajudar. Bem, você tem Deus.
Isso é tudo o que precisa. Sabe, quando Deus chamou Moisés, sabe o que ele disse para ele? Josué, agora você vai tomar o lugar de Moisés. Que coisa assustadora. E sabe, Moisés era o cara, gente. Deus disse, Moisés está morto, agora eu quero que você vá e acabe o que ele começou. E sabe o que Deus falou para Josué em seguida? Ele não disse assim, quero que você continue fazendo tudo exatamente do jeito que Moisés fez. Ele não falou isso para ele, ele disse, assim como eu fui com Moisés, então eu serei com você. Vamos, alguém precisa receber isso hoje. Bem, eu estou com medo porque eu nunca fiz isso antes. O que te faz pensar que tem que ter experiência em tudo que você vai fazer? Na economia de Deus não funciona desse jeito. Somos chamados a tomar um passo de fé. Nós somos chamados para sairmos do barco. Pedro tinha uma boca grande, estava sempre metendo os pés pela cabeça e ele fez as coisas mais estúpidas que se pode imaginar, incluindo negar a Jesus no momento de sua maior necessidade. E mesmo assim, Jesus amou Pedro e ele o usou e ele se tornou um grande apóstolo. E eu creio que um dos principais motivos que foi assim foi porque, embora Pedro fosse um grosso, um desajeitado, ele estava disposto a sair do barco. E sabe, eu queria te encorajar a realmente parar de se comparar com as outras pessoas e simplesmente tomar a decisão de que você vai ser essa pessoa preciosa que Deus criou você para ser. Para alguns que estão assistindo ao programa, isto seria um grande passo de fé, porque você gastou boa parte da sua vida comparando-se com as outras pessoas, tentando ser algo que nunca poderia ser. Sabe por quê? Deus não vai te ajudar a ser uma outra pessoa. Ele ama você do jeito que Ele te criou. É claro que todos nós precisamos ser mudados, todos nós precisamos ser melhorados, mas sabe, você pode desfrutar de si mesmo desde onde está até o lugar para onde vai.